Fala pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui no canal depois de muito tempo gravar um vídeo que acho importante pelo momento do São Paulo. Vamos falar um pouco sobre o Zubeldia, sobre o que eu acho do atual momento do São Paulo, do Zubeldia. Mas antes de falar sobre, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. É muito importante, turma, quando você deixa um like, o YouTube entende que o Bopismo é um conteúdo relevante e ele sugere aqui no link lateral os conteúdos do canal para todo mundo, e aí pode se inscrever e hypar o vídeo e tudo mais. Então deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, rumo a 100 mil inscritos, estamos perto aí, faltam um pouco menos de 8 mil pessoas aí pra gente bater os 100 mil inscritos, que vai ser uma marca incrível, inesquecível pro Bopismo. Então queria deixar esse pedido para vocês. Bom, não é segredo, eu acho que para quem me acompanha minimamente, que eu sempre fui a favor da permanência do Zubeldia, sempre achei o Zubeldia um ótimo treinador, mas ontem no Morumbi acho que a gente viu uma coisa nova em relação ao trabalho dele, e a sensação que dá é que o trabalho ruiu, o trabalho acabou ontem. A sensação que dá é essa mesmo, que ontem a gente viu talvez a última partida do Zubeldia no comando do São Paulo. Talvez não seja por uma questão de nomes no mercado, falta de opções. Eu vou falar sobre isso também, alguns nomes que eu acho que poderiam ser testados e o nome mais adequado para mim nesse momento. Mas eu queria também diferenciar um pouco do que eu achei ontem, que eu vi pela primeira vez. Porque, cara, assim, muita gente veio me mandar mensagem no Instagram. Eu não tenho mais Twitter, então a galera veio mandar mensagem no Instagram, vindo me cobrar uma posição sobre o Zubeldia, porque eu sou um defensor, fui um defensor da permanência dele. Nesse momento, eu fui um defensor, no passado, eu não sou mais a favor da permanência do Zubeldia. Mas, primeiro que assim, cara, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu embaso a minha, falo o que eu acho, por que eu acho que eu achava que o Zubeldia tinha que ficar, e você acha a sua e tudo bem, vida que segue e tudo mais. Mas ontem a vitória do Vasco, né, o jeito que foi a derrota que o São Paulo sofreu, foi diferente de todas as outras derrotas recentes do Zubeldia, do São Paulo com o Zubeldia no comando. Nem a derrota pro Mirassol, que foi patética também, ou o empate contra o Sport, a derrota pro Bahia, que o São Paulo sofreu também. Nenhuma dessas foi parecida, porque ontem o São Paulo não viu a cor da bola e nem chegou perto de jogar futebol ontem. E aí eu acho que vai além das escolhas táticas, vai além dos erros individuais. A impressão é que algo se quebrou na relação do Zubeldia com os jogadores do ponto de vista de ideia de jogo, né? Então, vocês podem falar, pô, mas o São Paulo sempre foi um time com chutão, foi um time que não tinha muito repertório ofensivo. E de fato, o São Paulo é um time, sobretudo com os desfalques, Lucas, Oscar, mas principalmente Marcos Antônio, é um time sem nenhuma lucidez no meio de campo, com uma dificuldade impressionante para sair jogando. Não tem nenhum jogador técnico na linha de trás, o mais técnico é o Alan Franco, mas ele confunde coragem com inconsequência. Muitas vezes ele erra passes triviais ali no início das jogadas. Então o São Paulo de fato é um time com uma ligação direta, uma ligação vertical, que depende muito da movimentação dos meio-campistas. E sem o Marcos Antônio, que é um dínamo ali no meio de campo, que faz um trabalho de receber a bola dos zagueiros, ir até o ataque, que dá passe de primeira, que quebra linhas e tal, o São Paulo fica um time previsível. O Pablo Maia não voltou a jogar 1/10 do que ele já jogou pelo São Paulo. Antes da lesão ele não estava jogando bem, mas ele conseguiu voltar pior do que ele estava antes da lesão. O Alisson tá esgotado fisicamente, é evidente, depois de uma sequência de 16 jogos. O Bobadilla não é confiável, um jogador que oscila muito também. Então o São Paulo fica com um meio de campo sem alternativas, né? Sem alternativas. E aí vira um time muito, muito fácil de ser mapeado quando joga em casa, porque presume-se que o São Paulo vai propor o jogo dentro de casa. E sem jogadores com mínima técnica ou visão de jogo no meio de campo, o São Paulo fica um time previsível, dependente de pontas que são, hoje, jogadores imaturos, jogadores que não estão prontos, que estão em desenvolvimento. Que é o caso do Luca, é o caso do Lucas Ferreira, é o caso do Henrique do Carmo. E, cara, honestamente, é o caso do Ferreirinha, que é um jogador que
embora seja mais veterano que esses todos, é um jogador que erra muito, erra pra cacete. Então, não é um jogador confiável. E o São Paulo ficou refém deles, contou com uma ótima fase do Ferreirinha, que durou alguns jogos. O Lucas Ferreira entrando com confiança e fazendo gols importantes como contra o Libertad. E o São Paulo conseguiu um lampejo ali de bons resultados e bons desempenhos, né? O desempenho do Zubeldia na Libertadores é ótimo. A segunda melhor campanha no geral, é uma campanha a ser destacada. Vacilou contra o Alianza Lima, evidente, óbvio que vacilou, foram 2 pontos perdidos ali que não poderiam ter sido perdidos, mas a expulsão do Alisson contra o Libertad com 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, acabou com o time naquela partida e ainda assim conseguiu arrancar um empate, mas venceu bem três adversários fora de casa pela primeira vez na história da Libertadores, e isso é sim um dado importante. Só pegou baba, tal, pô, cara, sim, pegou baba em outros anos da Libertadores e ainda assim não conseguiu vencer. Lembra quando o São Paulo perdeu do Binacional com o Fernando Diniz? São Paulo já empatou com o César Valerro com o Balsa em 2016. São Paulo já tomou apuro fora de casa na Libertadores. Em 2005 a gente empatou com o Quilmes. Beleza, o Quilmes é um time forte e tal, mas não sei se é mais forte que o Talheres, que o São Paulo ganhou agora. Então, assim, uma Libertadores muito boa e um brasileiro tétrico, né? Muito fraco o brasileiro. E assim, eu sempre quis destacar que o São Paulo empatou com o Sport por 0x0, porque o Caleri chutou o pênalti na lua, e empatou com o Fortaleza porque o Ferreirinha bateu aquele pênalti patético, ridículo. Então o São Paulo perdeu 2 pontos diretamente por causa de 2 pênaltis perdidos. E aí eu não consigo colocar na conta do Zubeldia esses 2 jogos especificamente. Mas de fato, outros jogos que o São Paulo jogou no Brasileiro, jogou mal. Nesses últimos 3 jogos, esse último recorte é muito ruim. É um jogo horrível do São Paulo. E ontem foi o pior jogo do São Paulo. Ontem talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo no ano. Acho que ontem foi o pior jogo do São Paulo no ano. E um dos piores jogos do São Paulo nos últimos anos, assim. São Paulo não teve a menor chance ontem contra um time que não é muito melhor do que o São Paulo. Eu acho que o elenco do Vasco é inferior ao do São Paulo. Não acho o elenco do Vasco uma merda completa, não acho. Acho que tem bons jogadores. O João Vitor é bom zagueiro. Eu acho esse Paulo Henrique bom lateral direito. Sempre achei ele bom lateral direito. Esse Rayan é bom de bola. O Verratti é um bom atacante. O Felipe Coutinho joga muito quando quer, tem espaço. É um jogador muito, muito especial, diferente. O Tietchan não é um nó cego, embora não quisesse no São Paulo de novo. Não é um nó cego. O Léo Jardim é bom goleiro. Então, o Jair, que tá no banco, que era do Galo, eu acho um volante interessante. Então, assim, não é um time fraquíssimo, tá longe de ser. Mas não é um time pra surrar o São Paulo como surrou ontem. Ontem foi um baile do Vasco em cima do São Paulo, no Morumbi. E aí, a gente via pela expressão dos jogadores, pela forma do time jogar, aos 45 do segundo tempo, o Arboleda tocando pro Alisson, o Alisson tocando pro goleiro, sabe? O São Paulo sem nenhuma ideia, nenhuma suspeita do que fazer, nenhuma tentativa. E claro que os jogadores têm que ser cobrados, porque, cara, você tinha 20 mil torcedores ontem, num frio desgraçado, tava vendo o jogo aqui em casa, 9 graus, tava passando um frio, falei, imagina os caras que estão lá, heróis e heroínas que foram ver o São Paulo, e os caras não viram a cor da bola. Então os jogadores precisavam ter feito mais, alguma iniciativa que fosse, algum lance individual, correr, sabe, mostrar alguma coisa, mas foi uma apatia mesmo, assim, não teve uma sintonização do que estava rolando ali no estádio, não sintonizaram ali com o que estava rolando, que era o último jogo antes de uma parada de 30 dias, o caramba, que precisava dar uma resposta, que é um adversário direto nessa luta contra o Z4, e o São Paulo jogou de um jeito displicente e negligente. Acho que o Zubeldia armou mal o time ficou vulnerável, tomou um baile do Fernando Diniz os 90 minutos, nenhuma mexida mudou o cenário do jogo. O Vasco poderia ter feito 3, 4, 5 e o São Paulo fez um gol porque o Rian finalizou bem ali, é um jogador que tem uma boa finalização, uma ótima finalização e tal. Mas eu acho que ontem se quebrou mesmo ali. Eu acho que não tem mais nada pra ser feito e assim, o São Paulo obviamente tá com muitos desfalques importantes, mas por isso que eu queria diferenciar o que foi ontem e o que foram os outros jogos. Eu sempre defendi assim, cara, não dá pra cobrar. Eu vi pessoas escrevendo no Twitter, porra, o São Paulo tá com uma postura covarde, o caralho, enfrentando, porra, o Bahia fora de casa. O Bahia tem um elenco muito melhor que o do São Paulo. Assim, inegavelmente melhor que o do São Paulo. Tem que jogar de maneira corajosa contra o Bahia. Se jogar de maneira corajosa contra o Bahia, é tomar um cacete do Bahia. Então jogou ali, né, especulando aqui e ali, tomou
2 gols do William José em falhas do Cedric, que tá falhando. Em falhas do Enzo, que também falhou de novo, fez um pênalti estúpido contra o Bahia. Então, assim, eu conseguiria diferenciar as derrotas ou os resultados ruins do São Paulo de antes em relação ao de ontem. O de ontem não. O de ontem não tem desculpa, não tem justificativa, não tem como... Aí é brigar com os fatos e eu não vou brigar com os fatos, assim. Então, pra mim o trabalho do Zubeldia acabou, lamentavelmente. É uma figura que eu achei... Eu tô falando no passado, pra mim eu acho que, né, eu trocaria de técnico. Eu acho o Zubeldia uma das figuras mais legais que passou pelo São Paulo nos últimos anos, com certeza. Acho ele um ótimo treinador. Acho que ele fez o melhor trabalho de um treinador depois do Muricy no ano passado. 2024 do Zubeldia foi irrepreensível. Eu não mudaria nada do que ele fez. Nada. São Paulo chegou em 6º lugar no Brasileiro. Ficou em 6º lugar o tempo inteiro. Perdeu de times melhores do que os dele na conta do chá ali. Do Atlético Mineiro, depois da tragédia do Esquerdo, do Nacional, que abalou muito o time. E o Lucas perdendo gol na cara do gol contra o Atlético Mineiro. E aí no lance seguinte o Luciano escorrega, faz um gol ali, que pra mim foi meio falha do Rafael, se você puxar na memória. Contra o Botafogo, cara, o Caleri perdeu 2, 3 gols imperdíveis no tempo normal. O Lucas perdeu um pênalti, o Caleri perdeu o pênalti, o Nestor perdeu o pênalti. E ele fez frente ao time que foi campeão. E aí você fala, porra, o troféu fez frente contra o Botafogo. Não é troféu, eu não tô falando isso. Então, assim, vamos tentar debater com o mínimo de honestidade intelectual. Eu não tô falando troféu, tô falando que ele fez o São Paulo competir contra o time que foi campeão e contra o outro time que era melhor que o do São Paulo. O time do Atlético Mineiro era melhor do que o do São Paulo, tanto é que chegou na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Tinha um elenco maior, mais rico. O ataque era Hulk e Paulinho. O São Paulo não jogou perto de ter esses jogadores. Scarpa, Otávio, Saravia, o Atlético tem um elenco melhor que o do São Paulo, por mais que as pessoas achem que não, mas tem. Então, em 2024 foi uma campanha ótima, assim. Aí as pessoas falam, porra, mas não ganhou depois de chegar em 6º lugar, ficou vários jogos sem vencer no Morumbi. Lógico que poderia ter vencido, deveria ter vencido, sobretudo naquele último jogo contra o Juventude, porque era despedida, mas tinha conquistado o resultado esportivamente, não estava correndo risco, garantiu a classificação para a Libertadores com rodada de antecedência. Então, pra mim, o trabalho dele em 2024 foi excelente. Venceu fora de casa, duelou contra adversários mais fortes nas Copas. São Paulo caiu de pé nessas competições. Então, 2024 dele foi muito bom. O 2025 dele é muito pior do que o 2024, evidentemente. O brasileiro dele é terrível. É o pior brasileiro, o Campeonato Brasileiro do São Paulo em muito tempo. É pior que o do Crespo, é pior do que o do Dorival, é pior do que o do Rogério, é pior do que o do Diniz, pior que o do Aguirre. É um campeonato brasileiro indigente que o São Paulo está fazendo. 2 vitórias contra Grêmio e Santos. Contra o Santos jogou muito bem, contra o Grêmio menos, mas conseguiu vencer. É um campeonato brasileiro indigente mesmo. E com a amostragem já suficiente, né? Com quase um turno inteiro de jogos. E ontem a sensação que dá é que acabou o elan, né? O velcro do Zubeldia com os jogadores. Acho que ele não consegue tirar mais nada ali dos jogadores com os desfalques. Acho que não muda. O São Paulo me parece um time mais perdido, assim, sem alternativas. E beleza, podem voltar todos os jogadores, mas eu acho que, cara, com o calendário e com a agenda de jogos que vem depois do Mundial, Flamengo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Internacional, tá, o São Paulo dificilmente vai pontuar muito nesses confrontos. E eu acho que precisa de um choque, precisa de um fato novo, porque ficar fermentando esse resultado, essa porrada que a gente tomou, e o pessimismo da torcida, e o temor do rebaixamento que tá logo ali, 1 ponto do rebaixamento, não sei o que, chegar lá, tomar a piaba do Flamengo de cara, aí vai ter perdido a intertemporada, e aí eu acho que é hora de mexer. Não vejo mais como o Zubeldia ser treinador do São Paulo. Lamentavelmente, mas porque ontem foi uma derrota daquelas assustadoras, irreconhecíveis. O Zubeldia não parecia o Zubeldia, apático. O São Paulo do Zubeldia não parecia o São Paulo do Zubeldia, também apático. E tomou uma surra, os jogadores não sabiam o que fazer dentro de campo, e aí acho que isso é um sinal de que houve essa ruptura. Por isso, eu acho que o São Paulo tem que ir no mercado, e tem alguns nomes que eu gosto, vou citar os nomes que eu gosto, mas dentre os nomes que eu gosto, acho que tem um que reúne, e não é um nome original, tal, mas pra mim é o que reúne as melhores características para esse momento do São Paulo.
eu gosto, eu vou falar ele por último. Um nome que eu adoraria ver no São Paulo seria o Luiz Castro, técnico do que foi do Botafogo, que tinha, vamos lembrar, um time bastante reativo na época do Botafogo. Era um cara que jogava muito no contra-ataque, sabia se defender, era sólido defensivamente e tudo mais. E foi assim que colocou o Botafogo naquela liderança do Campeonato Brasileiro 2023. Eu gosto do Luiz Castro, acho que seria um nome muito bom pro São Paulo. Para ir para um outro, mas é muito caro e não vai vir, mas é um nome que eu gosto. Para ir para um outro oposto, um técnico que eu falei nos Quatro Grandes lá atrás, em setembro, e vem se confirmando mesmo, é o Fernando Seabra, técnico atual do Red Bull Bragantino, que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro, ótimo. Até que quando o Cruzeiro tirou o Seabra e colocou o Diniz, o time ruiu. O Cruzeiro dele jogava bola, inclusive quando o São Paulo fez uma partida no Morumbi que dominou o São Paulo, e o São Paulo ganhou por 2-0, sabe-se lá como. O Seabra é muito bom treinador, tá fazendo esse Red Bull Bragantino que quase caiu ano passado, bater lá em cima com um elenco muito menos farto e com jogadores incríveis como já teve. Não tem Claudinho, não tem Arthur, não tem Elinho, não tem... com um elenco assim, Isidro Pita, que veio do Cuiabá ali jogando como reserva, Eduardo Sacha, montou um conjunto ali. O Fernando Seabra vai ser um dos grandes treinadores brasileiros, tenho certeza disso. E eu gostaria dele, mas eu acho que ele não sairia do Red Bull Bragantino no meio da temporada. E isso me leva ao terceiro nome, que pra mim é o nome que, assim, né, tem aquela expressão no-brainer. Acho que não tem muito o que pensar. Eu odeio falar termos em inglês, mas nesse caso é isso, assim. É o nome mais óbvio, que é o do Crespo. O Crespo tá desempregado, é um técnico identificado com o São Paulo, é um técnico mais pragmático do que o Zubeldia. Vamos lembrar, o Crespo jogava com 3-5-2 no São Paulo, né? Miranda, Arboleda e Léo Pelé era a zaga dele, campeão paulista na Libertadores. Ele gostava de jogar com 3 zagueiros. O Crespo é um nome querido pela torcida, é um nome que não teria rejeição. Quando ele saiu do São Paulo, na estreia do Rogério, gritaram o nome dele contra o Ceará. É um técnico que nunca treinou o São Paulo com o Morumbi cheio, e ele sempre falou que isso foi uma das grandes lamentações dele, nunca ter treinado o São Paulo no Morumbi cheio. Ele fez uma Libertadores e uma Copa do Brasil bem honestas em 2021. O São Paulo perdeu do Palmeiras, que viria a ser campeão, com falhas do Volpi e aquele chute do Pablo na puta que eu pariu no Allianz Parque. Perdeu do Fortaleza, depois de abrir 2-0 com o Rigoni aqui no Morumbi, porque o Volpi falou 2 vezes aqui e no Castelão falou 2 vezes também. O Volpi eliminou o São Paulo da Copa do Brasil da Libertadores aquele ano, e responsável direto por 6 gols que o São Paulo sofreu foram falhas do Thiago Volpi. E o elenco que o Crespo tinha naquela época era pior do que o elenco que o Zubeldia tem hoje. Embora eu ache esse elenco muito desequilibrado, o Crespo naquela época tinha o Pablo como atacante. O São Paulo hoje tem Caleri, Dineno e André Silva, os 3 muito melhores do que o Pablo, sem falar do Rian, que também é muito melhor do que o Pablo. Né? O Crespo tinha o Rojas no ataque, o Crespo tinha o Galeano para usar, né? O Crespo, enfim... tinha o Léo Pelé como zagueiro. Hoje tem esses outros 5. O São Paulo tem gol de 4 zagueiros de muito bom nível. Então, é evidente que o elenco do São Paulo hoje é melhor do que o era o de 2021, ainda que eu acho que seja um elenco bem desequilibrado. E acho que, assim, a torcida receberia ele bem. Então, pensando em todo esse contexto, um cara acho que seria viável financeiramente. É lógico que o São Paulo tem uma dívida com ele, mas aí teria que se acertar a dívida, né? Enfim, paga o que deve, o caramba, e o cara vende. Isso acontece. Quantos técnicos estão processando um clube e quando são recontratados meio que diluem a dívida no salário, né? O Luxemburgo fez isso no Corinthians e tudo mais. Então, cara, é o nome, acho que é um nome que seria bem recebido pela torcida, conhece alguns jogadores desse elenco, e acho que seria responsável... seria um bom nome para dar um pouco mais de conjunto e, pô, para 6 meses, que é o que falta para acabar o ano, eu acho que seria o suficiente pra gente chegar nos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, já que ele tem essa postura um pouco mais pragmática do que o Zubeldia, e seria capaz de ganhar Copas, lembrando que ele é campeão da Sul-Americana também com Defensa e Justiça. Ele veio pro São Paulo sendo campeão, assim como o Zubeldia quando veio da LDU. Eu acho o Zubeldia mais treinador do que o Crespo, acho que ele tem mais repertório, tem mais... tira mais coelhos da cartola. Mas acho que acabaram os coelhos, ele não tira mais nada. E acho que o Crespo, diante de todo esse contexto, seria o meu nome, assim, o nome. E antes que algum outro time pegue, eu já iria atrás dele, já faria uma consulta, já falaria, já faria com ele, porque é um cara
que eu acho que muita gente quer ver ele de novo no São Paulo, tendo o Morumbi a favor, tá com um elenco melhor e tem a possibilidade de ganhar 2 Copas. Mal ou bem, o São Paulo com um time completo, o Morumbi lotado, o São Paulo pode ganhar de qualquer um. Qualquer time da América do Sul, São Paulo pode ganhar, qualquer um. E então acho que... E cara, o Crespo foi campeão pelo São Paulo. 2 homens foram campeões pelo São Paulo nos últimos 15 anos. Nos últimos 10 anos. Crespo e Dorival Júnior. Então, acho que ele já tem as credenciais o bastante para ser o nome, para mirar todos os canhões nele e trazer ele pro lugar do Zubeldia, que, repito, lamentavelmente, para mim acabou o trabalho dele ontem na derrota, na surra que o São Paulo tomou contra o Vasco. Tá bom? É isso. Se você discordar de mim, por favor, faça com educação. Eu não vou... Cara, o boapismo, eu prefiro ter 100 mil inscritos legais do que 1 milhão de inscritos que sejam mal educados, grosseiros, que xinguem. Eu não quero criar uma comunidade que não tenha respeito, mínimo de respeito. Porque você discorda de mim de futebol, não te dá nenhum direito de me ofender, de ser babaca, escroto, caralho. Então, por favor, se quiser debater com respeito, você é muito bem-vindo. Vamos debater com respeito, conversar. Agora, sem respeito vai ser... seus comentários vão ser excluídos e você não vai ver mais porra nenhuma do canal, tá bom? É isso, turma. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem esse vídeo, essa opinião. Muita gente vai me cobrar pedindo opinião pós-jogo, análise pós-jogo. Vou ver se eu volto a fazer, mas tava me cansando muito. Todo o universo que envolve o futebol tava me cansando pra caralho. Mas é isso, valeu, turma. Me fala se você concorda e se você gosta do nome do Crespo. Valeu, um abraço, tchau.